Neste vídeo eu vou demonstrar como reaproveitar ou ressuscitar um computador antigo, computador velho com uma configuração mais fraca, transformando ele em um media server, ou seja, um servidor de mídias. O media server você vai, se você tem, ele é útil se você tem bastante vídeo, música, imagens, né, fotos. Tem também e-books e quer usar um servidor para compartilhar esses arquivos, ele serve para isso, tá? Ele vai fazer o streaming desses arquivos para o cliente. Eu vou emular numa máquina virtual, tá? Um computador com uma configuração bem simples. É, um 64 bits. Esse setup que eu vou apresentar, tá? Essa demonstração é para um computador de 64 bits com um processador dual core, com 2 GB de memória. E o HD, eu coloquei um HD de 25 GB só para instalar o sistema operacional. Essa é uma configuração básica. Esse setup que eu vou apresentar é para essa configuração. É, esse setup, para ele funcionar corretamente, ele precisa de ter no mínimo pelo menos 2 GB de memória, tá? Por causa do sistema operacional, principalmente. O programa que eu vou utilizar para fazer o Media Server, não importa muito para ele a quantidade de memória. A memória não é muito importante, é mais importante o processador. Mas essa configuração eu recomendo como configuração mínima para o sistema rodar. É, rodar um pouco confortável. Existem outras formas de aproveitar um computador antigo, tá? Se a configuração for menor que essa, for mais fraca que essa. Mas nesse vídeo eu vou apresentar para essa configuração. Vou mostrar a configuração aqui. É uma configuração bem básica. Coloquei aqui 2 GB de memória RAM, tá? Um processador com dual core, com 2 núcleos. 25 GB, já instalei, já fiz a instalação do sistema operacional. Só que eu não iniciei, eu só instalei o sistema operacional, mas não fiz a configuração nenhuma dele ainda. Então a primeira coisa é o sistema operacional. Então, o sistema operacional vai ter que ser um sistema operacional leve, um sistema operacional de 64 bits, mas que seja leve. Dá para fazer isso com algumas versões do Windows 7, dá para conseguir. É só procurar na internet, tem várias versões do Windows modificada, mas eu indico usar o WinX Lite, que eu já usei. Tem um vídeo no canal que ensina que faz uma demonstração dele, que ensina a utilizar. Então, a primeira coisa é o sistema operacional. Então, eu recomendo estou na página principal do Windows X Lite. Vai pegar uma versão ultralight, tá? Que é uma versão bem pequena. Eu vou usar essa aqui, a ultralight, Windows X Lite Micro 10. Vai aqui, tem versões de 32 bits e 64 bits. Vai baixar a versão que eu peguei e baixei é essa aqui, essa primeira aqui. Vai clicar lá, aquele botão vai vir aqui. Vai vir aqui no download. Tá aqui, vai baixar vai fazer o download da imagem.
Depois vai salvar a imagem, tá? Vai instalar a imagem no pendrive e fazer a instalação no computador. Eu já fiz tudo isso, então não só estou demonstrando aqui onde ir, então não vou fazer. Eu já fiz, está feito. A segunda coisa a fazer é baixar o programa para fazer que vai servir de média server. Tá? O programa que eu vou utilizar é o Gelinfy, é o Gelifim. Aqui é a página principal do Gelifim, aqui é, é a página principal do site deles. Vai aqui para baixar, é só ir aqui em Download Now ou ir aqui em Downloads. Ele já reconheceu que meu sistema é um sistema Windows. Aqui no menu aqui, nesse menu aqui esse menu aqui da página, você vai escolher. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher servidor, eu estou aqui no servidor do Windows. Se fosse um sistema Linux, é nesse aqui. Fosse utilizar Docker, daqui é o sistema para o Windows. Só que aqui é o seguinte, eu não vou utilizar essa versão aqui, que é a última versão estável, porque essa versão ela não tem o DLNA, que é o protocolo PNP, nativa nela. Para utilizar esse protocolo DLNA, você vai ter que instalar um plugin. E eu testei instalando um plugin e o plugin não funcionou corretamente. Então eu vou utilizar uma outra versão. Eu vou utilizar a última versão que veio com o DLNA nativo, tá? Que é a versão 10.8. Para não ter complicação procurando aqui e eu ficar demonstrando aqui onde que está a vou fazer aqui a demonstração de que ele estaria. Ó, teria que fazer tudo isso aqui, tem que ir aqui. Aí vai ter que ir para esse diretório deles aqui e ficar procurando a versão. Então, para não fazer isso, o que eu fiz? Eu salvei, tá, os arquivos necessários no, no site que eu uso para hospedar, tá, arquivos aqui do canal. Vai entrar aqui no meu site, aqui em Úteis, vai aqui em Gelifim, vai aqui no Windows, vai aqui no Server e vai utilizar o servidor 10.8. Se quiser utilizar a versão com DLNA. Se não quiser utilizar a versão com DLNA, pode baixar o último, tá? Que está na pasta leste. Só ir baixar esse aqui. Mas eu vou utilizar o 10.8. Aí é só baixar esse programa aqui. Clicar nele. Ele vai fazer o download. Escolher a pasta. Para instalar. Aí o que pode ser feito? Pode ser feito isso aqui direto, já do computador formatado lá com o Windows instalado. Vai entrar na internet com ele. Porque para configurar ele vai precisar o primeiro acesso na internet, pelo menos. Essa emulação que eu vou fazer, eu vou fazer para um computador, simulando um computador conectado numa rede, tá? Na LAN, numa rede interna. Mas para fazer algumas configurações nele, vai precisar ter acesso à internet. Aí o usuário decide se vai querer deixar ele ligado na internet depois ou ligado só na LAN. Beleza? Então aqui
Eu já baixei, né, o Windows, já fiz a instalação lá na VM e agora eu vou configurar, tá? Como eu disse, você pode baixar o servidor antes de, pode baixar em outro computador antes de dar uma sugestão aqui. Você baixa ele, salva ele junto no pendrive com a imagem que você vai utilizar para instalar o Windows lá no computador. Depois que fizer a instalação, aí ele já vai estar salvo lá. Aí não precisa entrar na internet para baixar ele novamente. Mas aí fica a critério do usuário, ele decide o que fazer. Então vamos lá, vamos à obra aqui. Eu já fiz a instalação na VM, que é para não precisar mostrar todo o processo de instalação. Quem quiser conhecer o Windows X Lite, deixa eu só voltar aqui. Existe uma outra versão do Windows também modificada, que é conhecida como TinyWin 10. Também serve para esse propósito. Só procurar na internet. Tá aqui, ó, no Internet Archive tem uma versão dele aqui. Isso aqui é só para demonstrar, só a título de curiosidade. Existem outras versões modificadas do Windows que dá para utilizar para esse fim. Aqui no caso, baixaria a imagem ISO dele que está aqui. Esse 3.6 aqui, deixa eu só verificar uma coisa. Eu acho que é 3.6 GB. É isso mesmo. Só que ele ainda é maior que esse Windows X Lite, tá? E o Windows X Lite é muito, muito melhor, tá? Ele é a imagem do Windows X Lite. Deixa eu mostrar qual que é o tamanho dela lá. É 1.49 GB. Ó, a metade do tamanho do TinyWin 10. Vou lá para a VM, vou iniciar ela. Já está entrando no Windows, tá? Que ele está instalado. O usuário padrão desse Windows X Lite aqui, ele é o admin, tá? O usuário que já aparece lá é o admin, ele já vai entrar. Eu vou, para fazer esse servidor de mídia, eu vou, digamos assim que eu tivesse um HD com todos esses arquivos, tá? Com músicas, vídeos. Então eu vou utilizar um pendrive como se fosse um HD externo. Eu coloquei alguns arquivos no pendrive só para fazer, para mostrar a configuração, para demonstrar como que faz. Eu vou usar ele para ser compartilhado. Então eu já vou conectar o pendrive aqui na VM.
Eu conectei o pendrive na VM. Essa VM reconheceu. Ó, reconheceu, tá? Unidade E. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na VM é configurar o usuário, tá? Vou atribuir uma senha para o usuário. Tá ok? A senha é configurada. A segunda coisa é configurar a rede, tá? A placa de rede. Eu instalei duas placas de rede nessa máquina virtual, porque uma delas eu preciso para ligar na internet e a outra está ligada na rede interna. Como minha rede interna é separada da internet, então eu precisei instalar duas placas. Então eu vou configurar, tá, elas aqui. A placa principal, que é a que está conectada na rede interna, na verdade a placa principal aqui ela está na internet. Então a placa número 2, que está conectada na rede interna, eu vou configurar ela com IP estático. Por que que a placa de rede tem que ser configurada com IP estático? Para quando você ligar o servidor não ficar procurando qual IP que foi atribuído para ele. Tem duas formas de você configurar o IP estático dele. Pelo roteador, você ir lá no roteador e colocar para o servidor DHCP sempre atribuir o mesmo IP para essa máquina, ou aqui direto na placa de rede. Estou fazendo direto na placa de rede. Vou verificar agora como que está a conexão. Vou ver se ele está alcançando a rede interna. Ó, está conectando. E vou ver se ele está alcançando a internet, porque vai precisar da internet. Está conectando na internet também. A
Tá, já fiz duas configurações. Agora a terceira configuração que eu vou fazer é configurar a língua, tá? Porque ele vem em inglês. Se você quiser utilizar em inglês, não tem problema. Só vou configurar aqui para mostrar. Para configurar a língua, por isso que ele tem que estar conectado na internet. Tá? Porque tem duas configurações que vai precisar da internet, que é configurar a língua e eu vou registrar o sistema, tá? Porque ele não está registrado, vou mostrar aqui. Tá vendo? Ele não é uma versão ativada. Isso daí eu vou mostrar depois. Eu vou então primeiro configurar a língua dele aqui. Ó, pode ver que já a maioria já tem muita coisa, tá? Que tá para a língua portuguesa, mas algumas coisas não são traduzidas, tá? Que nem o menu de configuração aqui, tá? Essa parte de configuração aqui, ela continua em inglês. Mas, deixa eu ver aqui, ó, no sistema. Tá? Isso aqui teria que alterar completamente a linguagem, tá? Mas dá para usar. Então, vou continuar aqui. A outra configuração que eu, voltando aqui, esse sistema Windows X Lite, ele não vem com um navegador, ele vem uma configuração bem enxuta, bem simples. Aqui tem utilitários, aqui no X Lite Tools, tem vários utilitários. Ele não vem com o navegador instalado. Para instalar algum navegador, você precisa da conexão com a internet ou você salvar um navegador para ser instalado no pendrive, junto com quando você criou aí o pendrive com a imagem ISO lá para instalar no computador, você já ter colocado lá no pendrive um navegador, tá? Aqui, por exemplo, para instalar o navegador, vai aqui, ó. Aí eu vou instalar aqui o Firefox. Precisa da conexão com a internet, porque ele vai puxar da internet. Só vou iniciar a instalação aqui, mas eu não vou instalar porque eu
Eu coloquei um navegador lá no pendrive. Ó, ele já está instalando. Vou cancelar. Pronto, eu cancelei a instalação. Está instalando aqui o Brave. Terminou a instalação. O navegador é necessário porque ele vai, não é para acessar a internet, tá? A necessidade do navegador é para configurar o servidor o Media Player. Tá, eu instalei ele aqui, só estou demonstrando aqui. Tá, eu já fechei ele. Eu vou aproveitar que já estou aqui, vou fazer a instalação do servidor. Jellyfin. Tá, vai ser o programa que vai servir de servidor. Ó, aqui eu já ia instalando, fazer uma instalação básica. É para fazer uma instalação como serviço. Tá? Por que a instalação como serviço? Você instalando ele como serviço, na hora que você ligar o computador e o computador iniciar o sistema, ele já vai estar rodando. Ou seja, depois que tiver tudo configurado, você pode desconectar o monitor da CPU, tá? Pode tirar teclado, pode tirar tudo e quando for usar ele, é só ligar. Não vai precisar fazer login como usuário, tá? Ele vai executar automaticamente. Ó, deixa aqui para usar a conta de rede e para iniciar o serviço depois da instalação. Enquanto ele faz a instalação, aí eu vou para mais uma configuração que é registrar tal esse Windows. Eu criei um script simples aqui. Tem um vídeo no canal também de como registrar o Windows usando esse método.
Ó, terminou a instalação aqui do Gelifim. Já fiz o registro. Vou checar o status. Ó, aqui aparece que ela foi ativada permanentemente. Agora eu vou sair. Voltando lá na configuração. Peraí, deixa eu fechar aqui. Aqui é o seguinte, como eu estou utilizando duas placas de rede, ó, né, o que eu quero mostrar aqui, nessa placa de rede que está conectada com a internet, eu vou desabilitar esse aqui, compartilhamento de arquivos, tá? Para não compartilhar com a internet. Vou desabilitar também IP versão 6. Pronto. Se você for deixar o computador que você formatou aí, que está instalando isso aqui, conectado na internet, eu recomendo fazer algumas configurações de segurança no firewall. O firewall dessa versão aqui desse Windows, ele vem desabilitado por padrão. Então você vai... Outra coisa também para fazer é que esse Windows aqui, ó, vou aqui na ativação só para ver como está a situação dele. Ó, tá ativado. As configurações. Beleza. Para configurar o firewall, você vai ter que ir lá no painel de controle. Vai ter que ir em Windows Defender, tá? Aqui você vai, ó, para rede privada. Para rede pública ele está conectado. Tá vendo? Ó, o estado do firewall está desligado. Então, se você quiser habilitar ele, ó, para rede privada, se você quiser deixar desabilitado, pode desabilitar, mas eu vou habilitar ele para rede pública, tá?
Voltando aqui, ó, no Windows aqui, no Windows Defender, tá? Eu ativei ele para rede pública. Agora você vai aqui em Networks, ó, o Ethernet 1, privada, tá? Vai mudar aqui ela para privada. Deixa eu ver se é ela mesma. Não, essa aqui é pública. Essa aqui é a privada. Ó, vou desabilitar aqui métrica, isso aqui é a privada. Aqui na rede pública eu vou desabilitar também a métrica, tá? Tá, as configurações principais aqui já foram feitas. Deixa eu só ver se ele está tudo ok com a internet. Se o usuário quiser configurar isso aqui, tá? Eu gosto porque configurando isso aqui, você vai conseguir configurar, mexer no computador depois, sem precisar entrar no sentar na frente do computador lá, tá com o monitor, é como eu falei, você instala esse sistema aqui. Depois que tiver tudo configurado, você pode. Depois que tudo estiver configurado, como eu estava falando, depois que tiver tudo configurado com essa configuração que eu vou fazer agora aqui, você pode simplesmente só deixar lá a CPU com todo o sistema instalado. Quando for precisar do servidor, você liga ele. Quando não for precisar, você desliga remotamente, configura remotamente. Deixa eu fazer uma outra configuração aqui rápida. Eu tive que dar um pause. Voltando, já terminei quase todas as configurações aqui, tá? Falta uma configuração aqui, ó. Aqui no Slide Tools aqui, você vai aqui, ó, desabilitar o serviço de update, tá? Porque apesar de eu conhecer essa versão aqui do Windows, eu já fiz um rastreamento, um escaneamento dela, tá? Ela não tem portas suspeitas abertas. Já passei antivírus também nesse sistema, já utilizei esse sistema, tá? Ele é ok. A única coisa que eu não recomendo é você conectar ele no computador principal para usar na internet usando suas contas oficiais, tá? Tipo conta de e-mail, conta de banco, isso daí eu não indico. Mas para outros usos gerais, essa versão aqui é muito bom. Tá, já fiz a configuração lá do update que tinha que fazer, tá? Desabilitar. Se você quiser habilitar depois o update, ele vai fazer o update mesmo. A Microsoft tendo cancelado o update do Windows 10, ele continua fazendo algumas atualizações, tá? Aí falta outra configuração que eu tava falando, que eu recomendo, que é o RDP, tá? O que é o RDP? É para você é para você fazer acesso remoto a esse computador aqui.
Voltando aqui, eu tive que parar, dar um pause aqui no vídeo, que eu tive que resolver uns assuntos ali. Então, voltando aqui, tava aqui no mais uma configuração para fazer, né? Que eu quero. Se você não quiser renomear o computador, não precisa, mas eu quero renomear o computador, tá? Aí aqui tá dando problema para renomear, ó. Eu coloco aqui. Tá vendo? Ele deve estar com algum bug aqui. Aí eu vou tentar pôr aqui, ó. Tá, ele vai abrir isso aqui. Ó, alterar o nome do computador. O cara aqui. Tá vendo? Ele também dá algum problema. Ele apareceu ali que tá alterado lá. É porque eu tinha feito uma alteração rápida aqui. Porque eu tava testando. Eu fiz um teste aqui. Antes de reiniciar. Ele não funciona. Aí eu tive que usar o PowerShell. Tá? Vai ter que fazer isso aqui usando o PowerShell. Vamos lá no PowerShell. Vou ensinar aqui como que faz. Cancelar tudo aqui. Vai clicar aqui com o botão direito aqui em cima do menu iniciar. Vai aqui, ó. Windows PowerShell como administrador, tá? Você vai digitar aqui o comando rename. Vai dar o tab, ele vai completar lá, ó, rename computer. Você vai dar um hífen, escreve new aqui, já dá um tab, ele completa lá. Você vai abrir aspas. Vou colocar aqui media server. Fecha aspas. Pronto, ele renomeou. Aí precisa fazer o reset do computador, tá? Eu vou fazer o reset aqui. Eu vou dar um outro pause aqui só para resetar. Para terminar, porque ainda falta mais algumas configurações aqui para ficar com mais algumas configurações específicas do Windows, tá? Para ficar completo para começar a configuração do servidor de mídia lá do Media Server. Vou reiniciar aqui. O sistema é bem leve, tá? Ele já reiniciou. Conferir aqui se ele alterou o nome. Alterou, tá? Ficou Media Server. Tá alterado. Agora vou fazer mais uma configuração. Eu estava falando aquela hora do RDP. Tinha desativado. Aí eu vou ativar aqui. Tá ativado, tá? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Essa versão aqui esse Windows X Lite, vai aqui no menu aqui embaixo, aqui no X Lite Tools. Tem aqui o Tweak, o WinAero Tweaker, tá? Esse programinha é excelente. Tá? Só vou mostrar aqui. Ó, que você pode fazer um monte de alteração aí, vai ficar a seu critério. Não vou demonstrar tudo aqui não, só vou procurar aqui. Olha, ele tá aceitando aqui, tá? Conexão por RDP.
Tá, aqui tá ok. Aqui, ó, outra coisa que é outra configuração que tem que fazer aqui no Advanced Settings. Esse aqui. Vai aqui em remoto, desabilita, tá? Provavelmente vai estar habilitado aí, desabilita isso aqui, ó, permitir assistência remota. Mas deixa habilitado a área de trabalho remota, tá? Que é o RDP. Tá aqui. Mais uma outra configuração, essa aqui agora é a última. É a última não, a penúltima, tá? Do sistema. É para configurar opções de energia equilibrado, tá? Você vai aqui no alterar quando o computador é suspenso. Você vai desligar o vídeo, tá? O computador não. Aqui você vai alterar configurações de energia avançada. Tá vendo aqui no HD? Você vai colocar 0. Tá vendo lá, ó? Deverá ficar inativo antes de ser desligado. Na verdade não é 0, tá? Você vai nunca. Ele vai ter aqui 1. Você vai aqui, desce até o final lá e coloca nunca, para ele nunca desligar o HD, tá? Ou seja, você vai, digamos que você quer esse computador funcionando 24/7, 24 horas, 7 dias. Você deixa ele ligado lá, ficar funcionando direto. Mas essa configuração está feita. Agora vai configurar o serviço do servidor, tá? Vai aqui, vai digitar serviços. Você vai lá no serviço Gelifim, tá? É com J, que é por ordem alfabética. Gelifim Server. Você vai pegar aqui o Gelifim Server, aqui no tipo de inicialização, ele está atraso na inicialização. Você vai colocar automático, tá? Você vai aplicar para ele iniciar automático. Por que isso aqui? Porque aí quando você for usar, você não vai precisar entrar com o usuário. Se você deixar lá automático com atraso, você vai precisar logar no sistema para ele ativar, tá? Você coloca automático que ele vai estar ativado. Pronto, o sistema aqui está todo configurado. Eu vou precisar agora, eu vou verificar se está tudo ok com o RDP, que é a conexão remota. O RDP, você pode usar a conexão remota do Windows mesmo. Ó, conexão área de trabalho remota. Aqui você vai colocar computador. Aqui ele geralmente ele não aceita por IP. Deixa eu ver se ele aceita IP. Ele aceitou por IP, tá? Você pode usar o do próprio Windows, tá? O cliente do próprio Windows. Mas eu prefiro usar eu uso o MobaXterm, tá? Ele é bem mais completo. Eu prefiro ele do que o próprio do Windows. Aqui eu vou colocar o endereço do computador.
Tá aqui, eu tô no meu, tá no meu terminal mesmo. É 115. Tá o computador remoto lá. Vou colocar o usuário. Ó, vou salvar. Criar uma senha mestre aqui. Ó, tô conectado remotamente, tá? Esse aqui é uma conexão remota. E aqui é como se fosse o computador, ó. Pode ver que ele bloqueou, porque eu conectei e fiz uma conexão remota. Ele bloqueia lá. Aqui na conexão remota, eu vou aproveitar aqui na conexão remota mesmo e vou fazer a configuração do... Só para mostrar, tá? Como se você estivesse utilizando... Tá ligado? Vou fazer agora a configuração do Gelifim. O Gelifim, deixa eu verificar se tá... O pendrive está conectado, tá o pendrive que eu vou usar para fazer o compartilhamento. O Gelifim, ele executa na porta 8096. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui você pode digitar o IP local da máquina, no caso seria 92.168.0.115, 2.8096. Vou colocar essa forma aqui eu vou usar quando tiver em outro computador. Porque você pode administrar o servidor de outro computador. Depois eu vou mostrar fazendo a conexão aqui do computador principal que eu estou, sem ser da máquina virtual. Aqui eu estou dentro da máquina virtual no RDP. Como eu estou dentro do computador, eu posso usar só localhost. Eu vou escrever localhost, 2.8096. Aqui eu vou cair na primeira vez que você faz essa entrada, você vai criar o usuário, tá? O administrador. Ó, bem-vindo ao Gelifim. Aqui eu vou escolher a... Eu vou permitir, tá? Notificação aqui do Gelifim. Aqui eu vou escolher a língua. Português Brasil. Usuário, eu vou colocar admin. Pronto. Tá, tá criado o usuário administrador, tá? Aqui já vai começar a adicionar as bibliotecas, tá? Tem como você fazer isso depois, mas eu já vou começando aqui. Olá, vamos adicionar primeiro música. Vou aqui, escolher a pasta. Aqui você pode também usar a pasta compartilhada na rede, tá? Isso aqui eu não vou ensinar agora. Que idioma preferido para download. Isso aqui você pode deixar na configuração padrão, ó. Pode deixar nessa configuração padrão. Vou adicionar outra pasta.
adicionei as pastas principais aqui, só para servir de exemplo mesmo no servidor. Vou lá no próximo, escolher idioma. Eu vou ativar o mapeamento automático de porta, tá? Para ele fazer uma blindagem. Pronto, a configuração inicial está feita aqui. Agora eu vou entrar como administrador. Tá, aqui já está no servidor, tá? Aí eu vou aqui no menu aqui. Eu vou aqui em painel. Geral, nome do servidor. Vou deixar ele pegar o nome do computador, Media Server, tá? Daqui é umas configurações do geral. Usuários. Eu vou, aqui você pode, digamos que está numa residência que tem 5 pessoas que vai usar o acesso. Você pode adicionar 5 usuários, cada usuário com uma senha. Tá? Depois ele altera a senha dele se ele quiser. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um usuário aqui para uso geral. Vou colocar o nome dele de Guest, sem senha. Vou ativar aqui para ele ter acesso em todas as bibliotecas. Salvar. Aí aqui, perfil, tá? Aqui no perfil, configuração básica, aqui, ó, permitir conexões, permitir ao usuário administrar o servidor. Se você quiser, tá? Como é o usuário padrão que eu vou colocar aqui, um usuário sem senha para uso geral, eu não vou permitir que ele administre servidor, tá? Permitir o acesso à TV ao vivo, daqui a pouco eu vou chegar lá nessa TV ao vivo. Permitir gerenciamento de gravação. Não vai gerenciar, tá? Ele pode assistir, mas gerenciar não. Reprodução de mídia. Aqui você coloca limite de bitrate para ele, se quiser. Você vai configurando aqui. Aqui, ó, se você quiser permitir a exclusão, tá? Como é um usuário padrão, não vou deixar ele controlar remotamente outros usuários. Não vou deixar ele controlar remotamente dispositivo compartilhado. Vou deixar ele fazer download. Se eu quisesse desativar ele, é só marcar aqui. E vou ocultar o usuário da tela de login. Você não precisa deixar o usuário mostrando a tela de login, tá? A pessoa vai ter que saber o nome. Eu vou salvar. Voltar nele aqui. Vou aqui no acesso. O acesso está configurado. Aqui, se você quiser colocar controle dos pais, tá? Se for uma criança. Aqui, ó, se você quisesse bloquear acesso, ó, tá? Você vai procurar por marcador. Que se quiser alterar, colocar uma senha, como ele não tem senha, tá? Vai ficar sem. Aqui nas bibliotecas é onde você adiciona mais, tá? Se você quiser, aqui você vai em exibir. Você vai configurar aqui como que vai ser a exibição, os metadados, você vai configurar os metadados, configurações de NFO. Não vou entrar em detalhes porque o vídeo já está com 1h08. Reprodução, aqui é a configuração de reprodução, tá? Ó, não vou utilizar a aceleração de hardware porque eu estou com um hardware fraco. Se você quiser permitir a codificação, ó, eu vou permitir aqui, ó, contagem de threads, tá? Aí você pode deixar o restante na configuração padrão. Retomar. Aqui você vai configurar a retomada, tá? Por exemplo, a pessoa começa a assistir um vídeo, o usuário assiste um vídeo, para naquela parte. Quando ele voltar depois, se ele quiser continuar naquela parte onde ele parou, ele vai fazer, tá? A transmissão. Que você vai escolher, dependendo da internet, da conexão, você vai escolher a velocidade. Toda a descrição aqui. Dispositivos. Aqui tem dispositivo conectado. Por enquanto não tem nenhum dispositivo conectado, só está o próprio aqui da próprio sistema aqui. Atividade, ele vai mostrar as atividades, ó. Senha foi alterada. DLNA. Esse aqui que é aquilo que eu falei antes, lá no início.
Tá, eu vou habilitar o servidor DLNA, ó. O que é o DLNA? O DLNA ele usa o protocolo PNP, tá? Dispositivo PNP, que na rede ele reconhece. Tem três formas que dá para usar para acessar esse servidor aqui. Você pode usar, para acessar o servidor, você pode usar um navegador, tá? Você pode usar um dispositivo que reconhece DLNA, só que o DLNA ele só vai funcionar na rede interna, tá? Na LAN. O DLNA não funciona para a internet, não tem como. E você pode utilizar o próprio, como fala, cliente criado pelo Gelifin lá, tá? Pelo pessoal do Gelifin lá. Eles criaram clientes para acessar o servidor. Tem cliente para Android TV, cliente para Windows, cliente para Linux, cliente para celular Android. Vou habilitar o DLNA. Geralmente o Windows, fiz alguns testes antes aqui de fazer esse vídeo tutorial. O Windows, a rede dá problema, tá? E geralmente o protocolo DLNA, você tem que, alguns roteadores tem que ser ativado lá o PNP no próprio roteador. Meu aqui já está ativado, mas às vezes a propagação aqui que dá problema. Aqui são os perfis, tá? Você configura o perfil aqui. Ó, default, deixa eu ver como está o perfil. Aqui é a configuração dele, tá? Não vou alterar a configuração nenhuma. TV ao vivo. TV ao vivo. Aqui, eu vou usar uma TV ao vivo aqui, ó. Vou procurar uma. Aqui geralmente é utilizado aqui no sintonizador. Aqui, ó, você vai colocar o tipo de sintonizador M3U Tuner. Ou eu vou colocar esse aqui, que é o que eu mexo mais com ele, tá? Isso aqui você vai utilizar listas, tá? De IPTV. Eu vou colocar aqui, ó. Procurar uma lista aqui. Vou pegar essa do iptv.org. Tem vários. Você fazendo uma pesquisa na internet aí, você encontra diversas listas lá. Tem algumas listas Brasil, tem, mas aí tem que procurar, tem que ter tempo para procurar. Tempo e paciência. Tá, eu vou pegar esse aqui, que é uma lista geral. Ó, vou copiar o endereço dela aqui. Vou aqui no servidor, colocar ele aqui. Você configura o user agent, tá? Não vou entrar nesses detalhes também. Vou colocar só o link lá da TV ao vivo. Já vou colocar ele aqui para ir atualizando. Gravador digital. Aqui você vai configurar o gravador digital, tá? O servidor aqui, ele consegue fazer gravação. Você vai configurar o local para salvar, tá? Local de gravação de filme. Deixa eu ver aqui na TV ao vivo, você está fazendo atualização ainda. Aqui na rede, tá? As configurações avançadas aqui. A rede você pode alterar a porta aqui, tá? Você pode habilitar HTTPS. Chaves API, você pode utilizar API. Registros. Notificações. Você pode configurar as notificações aqui. Tá? Essa notificação aqui. Ela é enviada para o admin, tá? Plugins. Tá? Esses aqui são os plugins que estão instalados. Você tem catálogo aqui, você pode procurar esses plugins. Se você quiser usar a última versão do Jellyfin, que eu estou usando, que eu falei para instalar como que fala? A versão 10.8, né, que eu estou utilizando. Se você quiser utilizar a última versão, você vai ter que utilizar, você vai instalar o DLNA por aqui, tá? Como essa versão ela já tem o DLNA nativo, então não precisa fazer a instalação.
Aqui no catálogo, deixa eu ver, provavelmente vai estar em rede. Deixa eu ver, geral, TV ao vivo. Não tá aparecendo ela aqui. Provavelmente ela não tá aparecendo o DLNA aqui nessa instalação, porque ele já tem o DLNA nativo. Voltando aqui, vamos lá no tarefa agendada. Tarefa agendada que você vai ter que mexer nela aqui. Tá vendo que ele tá fazendo o refresh guide ainda da tarefa agendada, você vai ter que mexer nela aqui, ó. É, manutenção. Escanear biblioteca de mídia, tá? Isso aqui ele está configurado para 12 horas. Deixa eu ver se dá para reconfigurar. A cada 12 horas que ele vai fazer o rescaneamento de toda a mídia que você adicionar. Então você vai adicionar aqui uma configuração sempre quando inicializar o aplicativo. Você coloca limite de tempo aqui, você pode colocar 12 horas. Mas toda vez que você iniciar o computador, reiniciar, se você adicionou lá novos arquivos, ele vai, toda vez que reiniciar aqui, ele vai fazer a atualização, tá, da biblioteca. Aqui no painel, tem a opção aqui, ele está fazendo o escaneamento da TV, tá? Tem a opção aqui de rastrear todas as bibliotecas. Como já fez o rastreamento, ó, vou rastrear agora aqui. Tá, ele tá atualizando. Ele ainda está atualizando lá o guia. Enquanto ele termina a atualização do guia, as configurações, maior parte das configurações aqui já estão todas feitas, tá? Então, enquanto ele termina aqui a atualização do guia, eu vou dar um pause no vídeo. Ali aproveitar ali e tomar uma água. Daqui a pouco. Ó, terminou de atualizar a lista de canais. Deixa eu ver aqui. Atualizado. Bom, a configuração básica, a configuração principal, está toda feita. Agora eu vou fazer um teste de fora. Aqui eu estou no próprio terminal lá, via RDP. Então eu vou fazer um teste de fora, tá? Vou usar o meu navegador aqui. A título, antes de iniciar o teste aqui, a título de curiosidade, quem se interessar em utilizar e quiser usar o MobaXterm, tá? Essa aqui é uma versão portável. Vou colocar, vai lá no Google, digita lá MobaXterm, vai para o site oficial deles. Vai aqui, ó, Get MobaXterm Now. Vai aqui na Home Edition. E baixa essa versão aqui, tá? A portável. Se você quiser uma versão para instalar, você baixa essa versão aqui para instalar. Se você quiser uma versão portátil, você baixa essa versão aqui. Ok? Agora vamos voltar lá. Agora eu vou testar o servidor. Aqui, ó, se eu digitar localhost, ele vai pegar esse terminal aqui. Então, só vou mostrar aqui como que tem nada. Ó, então eu vou ter que colocar o IP lá da máquina. Com a porta 8096. Logou no servidor. Eu vou entrar com o usuário que eu criei lá, usuário geral. Não tem senha. Tá aqui, ó. Aí aqui no menu, deixa eu ver aqui a TV ao vivo.
Esse TV ao vivo, às vezes, ele é meio complicado, porque tem que ter lista. Eu vou ver aqui no canais. Deixa eu ver esse Pictures aqui. Aí, ó. Tá vendo? Uma TV ao vivo, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que pega. Tem muito canal estrangeiro desse IPTV. Isso aqui parece nacional. Deixa eu ver se ele pega. Pegou. Se tem alguma TV da Pluto aqui. Deixa eu ver se tem mais algum canal aqui só pra mostrar. Olha, tá rodando um filme aqui. Parece Anjos da Noite. Marcos. As memórias no sangue dessa criatura desprezível. Bom, Me beleza. mostrar. Já mostrei aqui, tá? A canal de TV. Deixa eu ir aqui, ó. Mostrar só mais um teste aqui da música. Clicando aqui. Vai abrir aqui, ó. Vou deixar a música rodando. Olha, tá rodando. Só para mostrar lá no. Agora eu vou voltar lá no RDP. Só para mostrar aqui, ó. Aqui eu estou conectado como administrador. Então eu vou aqui no painel. Tá vendo aqui? Ele está mostrando quem está conectado, ó.
tá executando essa música aqui. Ó, vou mandar uma mensagem lá. Tem como você mandar uma mensagem. Se eu for aqui no navegador, que eu pegar uma informação. Tá. A mensagem aparece aqui, como eu não tô. Ó. Beleza. Tá, mostrei aqui, fiz o primeiro teste. Tá conectando, tá? O servidor tá beleza. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui, vou desconectar e vou iniciar, vou fazer um teste de estresse, tá? Vou, vou reiniciar a máquina virtual lá para ver se, porque eu vou reiniciar ela, ela vai ter que voltar sem eu fazer ela vai ter que voltar e sem eu entrar, fazer o login, ela vai ter que tá com tudo iniciando, tá? Para fazer o reset dela pelo RDP, vou ter que usar a linha de comando. Pronto. Saiu aqui porque o RDP desconectou, tá? Se a máquina virtual lá, eu dei o reset, eu vou indo lá nela agora, pode ver que ela está reiniciando, ó. Eu vou entrar direto por ela, tá? Porque para realizar o teste de estresse, eu não vou conectar usando o RDP, que é para não interferir na conexão da rede. O que é o teste de estresse? Eu vou ver quantos esse processador aqui consegue suportar, quantas conexões simultâneas. Como eu disse anteriormente, o Gelifin, para monitorar o teste de estresse, eu vou abrir o gerenciador de processo, beleza? Aqui, ó, pode ver que aqui em cima, tá vendo? Tá com 2% de uso da CPU e 49% do uso da memória. Vou aqui no desempenho, a CPU está bem baixa aqui, então isso aqui eu vou usar o gerenciador de processo para monitorar o sistema, a carga do sistema. Tá, eu vou fazer. Eu já fiz um teste com 5 conexões simultâneas. Ele funcionou. O sistema conseguiu, tá? Suprir as conexões, tá? O streaming. Ele fez. Eu fiz 5 conexões simultâneas, uma executando música e 4 executando vídeos. Esse teste de estresse eu não vou fazer só aqui do meu computador, né? Porque senão ele não ia contar bem. Por quê? Porque meu computador está rodando a VM. Então não ia contar. Então eu vou fazer 6 ou 7 conexões aqui. Eu vou usar o notebook, vou usar o meu Android Box, vou usar celular e vou usar aqui também um cliente aqui do meu computador local mesmo e um navegador também do computador local, ok? Então aqui eu estou na VM, vou começar o teste, vou fazer a primeira conexão aqui pelo computador. Eu vou usar o Firefox, porque aqui nesse navegador eu vou conectar depois usando o admin para mostrar o monitoramento.
Como eu havia dito antes, o Jellyfin ele permite 3 tipos de conexões nele: pelo navegador, por um cliente ou pelo dispositivo que suporte DLNA. Aqui eu vou fazer a primeira conexão pelo navegador. Nessa primeira conexão eu vou deixar executando música. Ó, vou deixar aleatória. Vou abrir uma segunda conexão pelo navegador também. Deixar as conexões aqui abertas. Deixa eu voltar aqui. Para o cliente, como eu instalei a versão 10.08, 10.8, vai ter que usar, ó, aqui para o cliente, para o Windows, para sistemas Windows. Para esse servidor dessa versão, vai ter que usar esse cliente aqui, tá? O 1.8. Esses outros clientes não vão reconhecer esse servidor. Ele vai falar que o servidor é outra versão, está desatualizado e tem que atualizar o servidor. Vai ter que usar essa versão aqui. Beleza? Se for conectar pelo Android, você vai ter que usar essas aqui que está no Old, na pasta Old, tá? Para Android. Para celular, para smartphone Android, vai usar esse aqui. E se for para Android TV, que é Android Box, vai usar uma dessas duas aqui. Qualquer uma delas funciona. Ok? Então, voltando aqui, eu vou fazer a conexão aqui como admin. Para fazer o monitoramento. Olha, ele reconheceu já ó, o Android Box DLNA. Ó, o admin, eu estou monitorando. Qual música que está executando lá? Ainda está na Inside. Tá, se é por aqui pelo admin, se quiser, eu pauso a música, ó. Volta lá na conexão que está no Firefox. Tá vendo? A música está pausada. Eu volto lá. Deixa eu só ativar aqui o som.
Beleza? Desligar o som. Eu vou deixar rodando para fazer o teste de estresse. Deixa eu ver lá como que tá. Ó, por enquanto tá ok, ó. Agora eu vou fazer uma conexão. Fazer as conexões aqui. Fazer uma conexão usando o cliente para o Windows. Nesse daqui, eu vou executar um filme. Esse cliente aqui eu vou executar um filme. Pegar o Looper. Ó, tá executando, tá? Eu só desliguei o som dele. O bom desse sistema é que ele te mostra até o horário que vai terminar a execução. Tá olhando aqui embaixo, ó. Termina às 17. Continuar. Só para ver que ele está executando, eu vou ligar o som. Ele é dual áudio. Aqui nas configurações, tá vendo aqui no símbolo de áudio, você pode selecionar o áudio, ó. Tá rodando em português. E ele é legendado, ele reconhece a legenda, tá? Esse servidor é muito bom. Tá, ele lê legenda, ele codifica quase todo tipo de vídeo. Beleza? Então eu já tenho duas conexões abertas lá no servidor, tá? Localmente aqui. Aí eu vou, deixa eu ver como que tá a carga. 7% da CPU, por enquanto tá tranquilo. Aí agora o que eu vou fazer? Aqui tá executando, vou abrir mais uma execução aqui. Isso aqui é um WebM, esse vídeo aqui, tá? É um vídeo que tá postado no meu canal. Vou abrir mais essa execução. Do início a gravação. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre deixar no mundo também. Vou deixar rodando aqui. Então já tem uma, duas, três. Três conexões. Deixa eu ver lá na administração. Tá vendo? Já tá aparecendo aqui as conexões, ó. Aqui no Devices. Tá aparecendo aqui. Só que por enquanto todas essas conexões aqui tá aqui do próprio PC. Então, agora eu vou fazer mais conexões de fora. Vou dar um pause no vídeo aqui para continuar o teste de estresse. Já volto a continuar com a gravação. Retornando aqui, já tem uns 10 minutos, uns 15 minutos eu acho que eu estou fazendo o teste de estresse. Estou com 7 conexões simultâneas. Tá, ó, tá em 100% de uso da CPU, tá, do processador. Pode ver que a memória ele não pediu tanto. Como eu disse antes, é o processador que é o principal.
Ó, aqui ele continua executando a música. Continua executando o vídeo. Vai. Aqui também continua executando o vídeo. Esse vídeo aqui, a resolução dele não é muito alta. Não lembro quantos que é, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é 480. Mas eu tô usando, eu tô executando. Quer ver? Eu vou pegar aqui no monitoramento. Eu tive que reduzir a página para ele aparecer, ó. O Logan, ele é Full HD. A configuração dele. Estou executando o Logan lá no notebook. E no notebook eu estou executando slides de imagens. Tá? Eu vou fazer uma. Já vou dar uma pausa no teste de estresse para demonstrar um pouco a usabilidade do. Aí aqui eu conectei também pelo smartphone, tá? Ele está executando agora esse clipe aqui. Eu criei uma playlist lá. Ele está executando esse clipe. Esse aqui é no meu Android Box. Ele está executando esse filme aqui, se eu não me engano, ele é 4K, a configuração dele, ele também é bem alta a resolução dele. Aqui é o looper, como eu já mostrei. Tem São 7 conexões, é duas pelo notebook, uma aqui pelo GLUI cliente do próprio Windows, duas conexões pelo Firefox aqui do Windows, tá? Esse aqui é no Firefox, na verdade, falei errado. O clipe ele está executando no smartphone. Tá, aqui dá 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando uma. É 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. São 7 conexões. Tá, agora para mostrar um pouco a funcionalidade, eu vou dar pausa para tirar um pouco da carga da CPU. Vamos lá. Vou pausar isso aqui. Vou pausar isso aqui também. Ó, já pausei do Android Box. Ó, usar isso aqui também. Isso aqui eu vou desligar. Pausar isso aqui, que está executando no smartphone. Ah, desliguei o do notebook também, para liberar a carga da CPU aqui para mim fazer, mostrar melhor o funcionamento dele. Ó, tá vendo? Já está diminuindo a carga. Vou usar pelo aqui, ó, pelo cliente do Windows. O cliente do smartphone também é a mesma coisa. Pode ver que pelo cliente, ó, deixa eu pegar aqui. You know the rules of our community, Spike? Se eu clicar em cima do nome do filme, ó, ele apresenta, ele puxa, tá? Como ele tá conexão com a internet, o servidor, ele puxa dados do filme, ó. Ah, ele mostra o horário que vai terminar. BR. Danny Boyle. 1080p. Tá?
Aqui em Home, eu falei que eu criei playlists. Aqui tem, ó, tem favoritos, tá? É bem... Sente. Listas de reprodução. Tá vendo? Eu criei uma lista de reprodução, é dos clipes. Vai passando, ó. Configuração. Gêneros. Aqui ele separa, tá? Tem essa funcionalidade. Tem artistas, tem por artistas. Tem por álbuns, tem sugestões, ele também te sugere, tá? Eu vou mostrar aqui que pelo navegador é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, pausei remotamente. Vou voltar aqui. Favoritos, ele te dá favoritos. Aqui, se você nesse menu aqui, você vai direto. Aqui tem. Ele tá aparecendo em inglês porque aqui nesse Windows o meu sistema tá em inglês, tá? No sistema, se for usar aí, ó, playback, configurações. De novo lá em música. Ó, aqui tem aleatório, por ordenar. Aqui as músicas, playlists que eu já tinha mostrado. Sugestão por gênero. Eletrônica. Prodigy, aqui ele está classificado como eletrônica. Aqui tem a opção, ó, de você fazer download. Copiar a URL, tá, do stream. Ó. Na verdade, quando você cola o URL, ele baixa de novo a música. Ele vai pegar. Ligar aqui. Ó, nas imagens. É legal aqui, ó. Se ligar aqui, ó, colocar tudo, ele vai criar um slide, tá? Ó, pode maximizar aqui. Tá vendo, ó? Você vai deixar rodando. Aqui você liga o slide. Então é muito bom, tá, esse servidor. Eu considero ele o melhor, tá, para esse tipo de configuração de Lifim. Considero ele o melhor para fazer isso, para fazer um media server. Tá bem básico mesmo. Vou sair. Se eu atualizar como eu desloguei, tá vendo? Ele deslogou de tudo. Deixa eu ir aqui no início. Ele deslogou, mas do navegador, tá? Se eu tava logado em outro navegador, ele vai continuar logado. Aqui pelo aplicativo dá para fazer projeção, tá? Projetar para algum lugar, ó. Eu posso projetar aqui lá para Android.
Deixa eu ver se ele vai pegar. Na verdade, aqui eu tô. Quando eu faço essa projeção aqui, eu tô controlando o Android lá. Tá? É porque eu não vou gravar a tela do Android, não vou gravar um vídeo pra. Porque senão já vai ficar, já tá com quase 2 horas já de gravação. Vai fazer eu sair aqui também. Lá no Android ele continua executando, mas eu desligo lá depois. Tá, já fiz as configurações aqui. Vou atualizar aqui só para ver. Só tem um rodando agora, tá? Que é o lado do Android. Eu vou desligar ele também. Mostrar aqui como a carga da CPU já diminuiu bastante, ó. Já não tem mais conexão em execução. Aí então, vou sair daqui também, tá? Do administrador. Então é isso. Ou seja, dessa forma que eu fiz essa configuração, você pode desconectar lá do computador o monitor, teclado, mouse, pode desconectar tudo, deixar conectado só o HD externo, tá? Que no caso seria usado, ou se você colocar todos os arquivos dentro do próprio HD do computador, não precisa deixar nem HD lá, só deixa a caixa lá, ligar lá na tomada, e você vai controlar ela pelo RDP, ó. Pelo RDP eu tô controlando ela, vou executar um CMD aqui. Executar o Firefox. Ó, aqui eu tô conectado de novo, tá lá no servidor, mas por dentro dele agora. Tá, se eu for aqui no... Aqui tá vendo que ele fechou aqui, porque eu não fiz login por aqui. Mas se eu fizer o login... Tá vendo? Tudo que eu abri aqui pelo RDP, quando eu faço o login lá, o RDP desconecta. Porque não tem como ficar dois logados. Entendeu? Eu vou reconectar, eu reconecto aqui. Aí o computador lá, ele desconecta o usuário. Beleza, tá tudo configurado. Vou desligar o computador remoto. Se eu for aqui, pode ver, tá desligado. É 1h54 o vídeo. Esse vídeo aqui é só isso mesmo. Só relembrando, baixe os arquivos lá direto do site aqui do canal. Eu vou deixar os links, tá, de todo o que eu utilizei
Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Espero que o tutorial ficou bem longo. Você pode assistir em partes, se quiser depois, pode ir assistindo a prestação. Mas ficou bem aprofundado. Dá para configurar. Eu podia fazer um tutorial resumido, mas eu preferi fazer bem explicado para ficar mastigado aí para recuperar, ressuscitar um computador velho. Bom, é isso, só isso mesmo. Até o próximo vídeo.